Declaro aberta a presente sessão, convidando o vereador Miguel Rodrigues para a leitura do salão. Agradeço ao meu presidente Orlandino Farias pela oportunidade de fazer a leitura desse maravilhoso texto bíblico. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Coríntios 10, 23, 24. Convido o vereador para a leitura do expediente. Atas das sessões ordinárias realizadas em 9, 10, 16 e 17 de março de 2016, como também as atas das sessões extraordinárias realizadas em 17 de março. Projeto de Lei 56 de 2016, de autoria do vereador Nelson Gomes Filho, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania ao delegado Graciano Danilo Borba Orengo. Projeto de Lei 57 de 2016, de autoria do vereador Nelson, que dispõe sobre a denominação de rua em homenagem a Talmi Araújo Guimarães, Mica. Projeto de Lei 58 de 2016, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às casas de assistência social de Campina Grande, no exercício de 2016. Projeto de Lei 59 de 2016, de autoria do vereador João Dantas, que reconhece de utilidade pública a ICEGEC, Igreja Nacional do Nosso Senhor Jesus Cristo, em Campina Grande. Projeto 60 de 2016, de autoria do vereador Miguel Rodrigues, que reconhece de utilidade pública a Associação Raízes da Cultura. É só, senhor presidente. Anunciando a presença do prefeito de Cabaceira, Luiz Aires, e ao mesmo tempo convidando para o nosso plenário aqui. Está com a palavra você no grande expediente. De Vossa Excelência, exatamente para fazer esse registro. Presença de Dr. Luiz Aires, aqui, prefeito da histórica Cabaceira, lá do nosso Cariri, paraibano, que nos visita na manhã de hoje, aqui na plenária da casa, e esta casa se sente muito honrada com a presença de Luiz Aires na manhã de hoje, nesta sessão. Abre o pequeno expediente, não tem ninguém inscrito. No grande expediente, convido o vereador João Danta. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, meus cumprimentos aos vereadores que encontram-se na casa, o vereador Lafite, Olímpio Oliveira, o querido amigo Josenildo Galego do Leite, o vereador Vaninho, o vereador Ivan, o vereador Miguel Rodrigues, e registrar mais uma vez a presença de Luiz Aires, né? Luiz Aires, que é de uma família tradicional do Cariri paraibano, né? E essa família em Cabaceira, né, faz e fez história, né? Então, seja bem-vindo, Luiz, à sessão da manhã de hoje nesta casa, aproveitando a vossa presença para lembrar ao nobre amigo que, em certa oportunidade, eu, como cenógrafo e pesquisador do ciclo do cangaço no Nordeste, aproveitando aquele patrimônio histórico lá de Cabaceiras, que é a Cadeia Velha, que foi invadida na época do cangaço, anterior a Lampião, por Antônio Silvino, e Antônio Silvino invadiu Cabaceiras. Eu escrevi um cordel contando essa história, e depois eu montei, dentro da Cadeia Velha, o Museu Cangaceiro Antônio Silvino, para lembrar aquela saga do povo de Cabaceiras vivenciando um momento importante do ciclo do cangaço no Nordeste. Depois eu tive outra grande oportunidade, Luiz, de participar também da produção e na produção do filme O Alto da Compadecida, né? Eu fui convidado, com muita honra, pelo próprio Ariano Suassuna, né, e por Guel Arraes, o diretor do Alto da Compadecida, para atuar na produção. Então,
juntamente com a Andréa Imperact, produtora da Rede Globo, nós desenvolvemos um trabalho nos cuidados com aqueles armamentos, a própria roupa dos cangaceiros, né? As indicações, e estive lá dentro, né, participando das cenas envolvendo, né, aquela parte dos cangaceiros, como ator guia. Eu estava como uma espécie de um diretor cênico daquelas cenas do Alto da Compadecida, lá na nossa Hollywood nordestina. Então, seja bem-vindo, Luiz, né, e nós ficamos muito felizes com a sua presença na manhã de hoje nesta casa. Mas, mudando o rumo do discurso, senhor presidente Orlandino Pereira de Farias, esse que é caririzeiro afamado, Luiz, porque é descendente, inclusive, de Teodósio de Oliveira Ledo, né? Ele é descendente, inclusive, do fundador de Cabaceiras, né? E é descendente do fundador de Buqueirão, né? Não é verdade? Então, senhor presidente Orlandino Pereira de Farias, eu mudo o tema exatamente para chegar ao momento, Vaninho, em que vivenciamos. O Brasil está sangrando, né? A imoralidade tomou conta do país, né? O país está sem governo, está sem presidente, ou presidenta, como ela se acha, ela se autodenomina, né? O ex-Lula, né, tentando influenciar no processo como que estivesse cuidando da última gota d'água que existisse em um deserto, e que, se ele tomasse, Laffitte, essa gota d'água, ele pudesse sobreviver. Mas o fato é que o país precisa se reencontrar. O país está quebrado, Vaninho. Só no eixo São Paulo-Rio, Minas Gerais, foram fechadas, Luiz Aires, 74 metalúrgicas. Foram desempregados 30 mil trabalhadores, Orlandino, só no campo da siderurgia. Foram 74 metalúrgicas com 30 mil desempregados. A inflação tomou conta do país. O salário do trabalhador não dá mais para ele comprar os mesmos suprimentos que ele comprava em outros momentos antes da chegada dessa crise avassaladora, né, que quebrou literalmente o país. Eu permito a parte com muita honra. Ser aparteado pelo presidente da sessão é motivo de muita honra. Esse negócio de infração não cola. Que se colasse, no tempo de Zé Sarney, era 60%, 70% por mês. Hoje tem 1%. Não dá 1%. Mas depois de Zé Sarney... Aquilo que eu estou encontrando no Congresso é aventureiro, principalmente o partido que eu mais gostava, o PMDB. Hoje eu estou com nojo deles. Porque partilharam 13 anos com o Lula e com ela. Na hora de uma precisão dessa, corre fora. Eu vou dar valor, gente, dessas qualidades. Eu incorporo. Ele e o meu, tenho certeza, e o meu conterrâneo, filho do meu compadre Chico Ari, o prefeito de Cabaceiro, tenho certeza que ele não combina com gente dessa maneira. Ô, presidente. E para a pobreza, foi quando botou um almoço e uma janta no prato da pobreza, foi com Lula e com Dilma. Se ela for caçada e fosse candidata, eu votava nela de novo. Eu incorporo o pronunciamento do presidente da casa, né? Presidente é presidente, não é, Miguel Rodrigues? Nós temos a ele a se curvar no sentido de que ele é presidente da casa, né? Se fosse em relação a presidente ou a presidenta, eu, pessoalmente, não me curvaria, viu, Excelência? Mas eu quero dizer, Orlandino é essa figura notável desta casa, né? É um decano desta casa. Orlandino, eu tenho um vínculo de amizade com Orlandino desde as eleições de 1982, quando nós fomos eleitos juntos, né? No mesmo grupo. Eu tive a honra de, no meu primeiro mandato, exercer por 6 longos anos, né? Liderei a bancada, liderei o próprio vereador,
né? Fui primeiro secretário desta casa, naquela oportunidade, né? Tive a honra de, naquele longo mandato de 6 anos, né? Tive a felicidade, sem nenhuma soberba, sem nenhuma vaidade, de dizer que fui por 4 vezes seguidas escolhido como o melhor vereador do ano, né? Por 4, inclusive com voto de Orlandino, né? E da imprensa campinense. E depois, é preciso que nos situemos no tempo, né? Quer dizer, Zé Sarney foi um desastre. Zé Sarney, quando assumiu com a morte de Tancredo, né? Ele procurou, transformou o seu governo num balcão de negócio, de toma lá da cá. Mas logo em seguida, ele perdeu as eleições para Collor, que por sua vez também foi outro desastre, né? Outro desastre, outra desmoralização. Mas aí caiu no colo do povo Itamar Franco. Itamar Franco foi quem colocou esse país nos eixos, administrou o país, acabou com a inflação, foi criado o real, né? E o país começou a se desenvolver. Desenvolveu-se no campo da tecnologia, na telefonia. Se não tivesse sido, né, o governo de Itamar Franco e de Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, nós ainda estaríamos usando orelhão no meio da rua. Nós não tínhamos telefonia celular nesse país. Então, o país foi administrado por quem sabia administrar. Só que, depois dos 2 anos de Fernando Henrique Cardoso, quem assumiu? Assumiu o PT dentro de um projeto de poder. A estrutura que foi montada pelos pensadores do PT, por Zé Disseu, né, por Franklin Martins, todo aquele pessoal que eu acompanhei na época da ditadura. Porque a minha formação é de extrema esquerda, né? Só que eu evoluí. Eu digo que toda aquela luta armada, aquele sequestro dos embaixadores, do embaixador americano, o embaixador Elbrick, o embaixador americano, alemão, o japonês e o sueco, foi um grande equívoco, né? Aí veio a ditadura militar, né? Esse povo foi todo exilado, inclusive Zé Disseu, foram trocados pelos embaixadores capturados, nós não chamávamos de sequestro. O termo que nós usávamos era captura, para não dizer que era sequestro. Afora os assaltos a bancos, enfim, a quartéis, enfim. Então houve um grande equívoco. E nós entendemos que nós fomos usados pela Guerra Fria. Nós fomos usados, Sargento Regis, pela Guerra Fria. Um muro dividindo a terra em 2 partes, de um lado russos, do outro lado americano. Então não tinha como você ficar na neutralidade, né? Discordo total e completamente do que foi a ditadura militar, porque dela eu fui vítima, né? Eu sei o que foram os calabouços da ditadura. Mas aí, o grande momento da vida nacional foi exatamente a chegada de Itamar Franco ao poder, né? Quando um novo ordenamento jurídico, né? Onde a Constituição foi, de certa forma, complementada até certo ponto, né? E o Brasil passou a ser uma das economias emergentes do mundo. Só que o PT destruiu tudo isso em função de um projeto de poder. No toma lá da cá, assaltaram a Petrobras. E num problema tão grave que internacionalizou-se, Ivan. E eu me dirijo a você, porque você é um dos decanos dessa casa também, é um homem inteligente. Eu estou só usando o tempo do aparte de Vossa Excelência. Viu? Se não é regimental, mas Vossa Excelência vai permitir. Meu amigo vereador João Dantas, seu tempo já encerrou. Então, deixe-me usar umas palavras carinhosas para Vossa Excelência. 1 minuto. Eu quero tanto bem a Vossa Excelência. Eu não sei como eu devo tratá-lo, se por irmão mais velho, né? Se um amigo querido, igual a um irmão. Idade para ser meu pai você tem também, né? Porque eu não sou muito velho também. Eu tenho 60 e poucos. O senhor já deve ter 80. Gostou do senhor?
Então, eu desço da tribuna, após essa breve avaliação, meu amigo Araújo, quero saudá-lo, né, e meu amigo Ricardo, comunitário, em nome de todos que estão a nos prestigiar nas galerias da casa na manhã de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Uma palavra, o vereador Olímpio Oliveira. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, vereador Orlandino Farias, que não me surpreende pela coerência da sua fala há poucos instantes e que concordo com Vossa Excelência. O meu partido, o PMDB, que anuncia-se, e eu vou aguardar para poder acreditar, que está desembarcando do governo federal, e eu não entendo como é que você desembarca se você tem o vice-presidente da República, que é do PMDB. A situação do país, e eu queria tratar em outra oportunidade, e me comprometo de amanhã a gente se aprofundar, porque hoje eu tenho um tema agendado aqui, mas a situação de crise do país extrapola a crise política. A crise política, de ética, a crise moral, ela existe. Quem errou tem que pagar e pagar caro. Mas as classes dominantes desse país estão dizendo claramente: nós não aceitamos esse governo. Nós não aceitamos o resultado das urnas. E porque não aceitamos, nós vamos parar esse país. Eu tenho um depoimento do dono da Riachuelo, no portal UOL, ele dizendo: Dilma saindo, amanhã retomaremos os investimentos no país. Não é sem razão que a Fiesp é quem comanda todas as mobilizações. Não é sem razão. Então, eu não consigo entender uma crise econômica de um país que é um dos maiores credores dos Estados Unidos. Uma crise econômica em que o Brasil tem quase $1 trilhão na mão dos Estados Unidos. Que crise econômica é essa? E que tipo de empresário é esse que demite, que fecha indústria, que fecha empresa, com o único objetivo de inviabilizar um governo? Mas sobre isso, João, não falarei hoje. Sobre isso, falarei amanhã. Porque tem um compromisso com o Fórum Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de ler uma nota publicada pelo Fórum Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. O Fórum Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal protesta contra a atitude absurda da Coordenadoria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande, que está processando judicialmente uma protetora voluntária de animais aqui da cidade. O pretexto para o processo é uma queixa de vizinhos da protetora que alegam não suportar o cheiro dos animais. Ao invés de cumprir sua obrigação legal na proteção e cuidados dos animais abandonados, a Prefeitura prefere interpelar judicialmente quem está fazendo o que ela não faz. Não aceitamos esta medida extrema tomada contra esta cuidadora voluntária, que merece os nossos aplausos. Apelamos para que o bom senso da Prefeitura prevaleça, sugerindo a seguinte medida: oferecer à cuidadora uma alternativa para o abrigo desses animais, enquanto se resolve, via centro zoonose, uma solução definitiva para o problema. É o problema de Socorro Souza. Socorro Souza. Socorro Souza é uma protetora, João Dantas, como Tota. Ô, Tota, tu está por aí, Tota?
Tota saiu. Essa senhora é lá da Ramadinha. Ela tem 45 animais em casa. Ela ama os animais. Ela recolheu esses animais todos doentes, cegos, aleijados. E recolheu por quê? Porque a prefeitura não recolhe. E eu fui mais ela na coordenadoria do meio ambiente. E disse, olha, o nosso código de posturas, ele diz que se você tiver um animal que não quer mais, você pode entregar no centro de zoonose. Mas se você for no centro de zoonose entregar um animal, o centro de zoonose diz que não recebe porque está superlotado. Aí você diz, não, eu vou abandonar o animal. Se você abandonar o animal, você vai ser multado porque existe uma lei do vereador Olímpio Oliveira que multa em até R$4.000 quem abandona animais. Aí você leva os animais para casa. Mas se você ficar com o animal em casa, você não pode ficar com o animal em casa. Porque a prefeitura vai e multa. Ela recebeu uma multa de R$1.600 porque tem esses animais. E eu disse a ela, e eu disse ao cidadão lá na coordenadoria do meio ambiente, olha, ela não faz questão nenhuma que o senhor fique com os animais. Ela está com esses animais porque a prefeitura, nem tarde, tem se lembrado deles. A prefeitura tem tratado os animais de Campina Grande assim, por favor, coloque as fotos que eu passei para as redes sociais. Porque Campina Grande está assim, ó, ali na estátua do açude velho. Tem mais de uma dezena de animais lá que se alimentam com a caridade pública. O próximo, por favor. No Fórum Afonso Campos. Mais, por favor. Uma família completa. O outro, na principal, uma das principais avenidas de Campina Grande. Avenida Canal. Uma praça. Enfim, parece aquele filme que está passando lá no cinema, Zoofilia. Zootopia, zoofilia é outra coisa, zootopia. É a situação de Campina. E esses animais estão nas ruas porque a prefeitura simplesmente não recolhe. E se alguém ousa ir recolher, para tratar, para cuidar, Socorro Souza, ela é uma funcionária da UEPB, o salário que ela recebe da UEPB é para comprar medicamento, pagar veterinário, ração para esses animais. E a prefeitura, que não recolhe os animais doentes da rua, é muito competente para ir na casa de Socorro de Souza, conhecendo Socorro de Souza, sabendo do trabalho meritório que ela faz, para lhe dar uma multa de R$1.600. E aqui está lançado um desafio aos meus colegas vereadores da bancada de situação. Os animais estão na casa de Socorro de Souza porque a prefeitura não retira da rua. E ela retirou para dar comida, tratamento, medicamento e cuida deles. Vamos arranjar um canto para esses animais. Se não pode ficar na casa de Socorro de Souza, se o centro de zoonose não recebe, e se ela colocar na rua, vai receber uma multa de R$4.000, eu quero lançar essa questão para os que defendem a atual gestão aqui. O que fazer com os animais que estão na casa de Dona Socorro de Souza? Hoje é Socorro de Souza, viu, Tota? Amanhã pode ser você. Porque aqui tem uma meia dúzia de 3 vereadores que ajudam Tota a manter alimentados os animais que ele tira da rua. Está aqui, ó, pedindo. Tem dia que liga para mim 10 vezes. Né? Pedindo. Não para ele. Eu também. Não para ele, mas para os animais. E como Tota, nós temos uma centena de pessoas de Campina que não conseguem ver animais sofrendo na rua, leva para casa e fica à mercê da prefeitura
que não faz o seu trabalho e que vai na casa deles multar. Pois bem, eu quero, sinceramente, fazer um apelo ao doutor Geraldo Nobre, que é um homem que eu tenho o maior respeito por ele, ao prefeito Romero Rodrigues, aos vereadores da bancada de situação. Vamos apontar uma solução para os animais da casa de Dona Socorro de Souza. Porque se ela jogar os animais na rua, vai ser multada. O centro zoonose não vai pegar. E ela não pode ficar com esses animais em casa, porque se ficar, vai ser multado pela Sesuma em R$ 1.600. O vereador João Dantas pede uma parte e eu ouvirei com o maior prazer. Agradeço sensibilizado a Vossa Excelência, ao tempo que eu saúdo o meu amigo e primo, parente, João Sinésio, a quem eu trato carinhosamente pelo meu primo rico, né? Então, meu abraço, João Sinésio. Vereador, Vossa Excelência, sempre com muito talento, né, e com uma missão, aborda essas questões relacionadas ao mundo animal, a situação dos animais. E Vossa Excelência está diante de um ambientalista, também eu me considero, não com a intensidade, nem no parâmetro da preocupação alcançado por Vossa Excelência. Mas eu quero dizer, por exemplo, que agora mesmo eu estou lá com minha equipe lá no sítio São João, sempre que uma cadelinha da cria em algum lugar, em alguma casa, que a casa, os habitantes se acham incomodados com aquilo, escolhe o sítio São João para jogar os bichinhos lá, né? Entendeu? Então, de quando em vez eu tenho que colocá-lo dentro de um balaiozinho, os filhotinhos, e sair dando a alguém de presente e tal, apelando-lhe, né? E agora mesmo eu estou com 3 animais lá de rua, três cães. E começaram a chegar por lá, então eu começo mando colocar o alimento, já mando vacinar, já compro as vitaminas, os vermífugos, enfim. Realmente eu tenho essa preocupação, esse cuidado, porque é da minha formação, né? Agora, há questões que precisam realmente... É preciso que haja um ordenamento, né, que tenha uma verticalidade nacional, nós temos problemas dos mais graves envolvendo o mundo animal. Nós sabemos que depois do evento da motocicleta, você não utiliza mais burro, nem cavalo, nem besta, nem égua, né? Hoje você campeia, não é, Orlandino? As vacas, os bodes, as ovelhas, né, as manadas, né, com uma motocicleta, né? E os muares, os burricos, os jeguinhos estão abandonados. Eles abandonam nas margens das rodovias ou deixam a ermo esses animais aí. Afora também o crime que se é praticado na matança. Na matança. Talvez eu e Vossa Excelência, ou até mesmo Orlandino, de forma desinformada, tenhamos já nos alimentado dessa carne que é produzida. E Vossa Excelência sabe que até em determinadas feiras, mas qual é a ferramenta que está se utilizando para frear esses ímpetos de maldades e de descompromisso? Nós temos um caso aqui no Alto Branco, na continuação ali da rua da Alto Travasso de Moura, onde mora um filho meu, né? Agora mesmo, durante essa Semana Santa, eu como não saio de Campina Grande, eu faço questão de não sair de Campina, eu fui, mas tive que voltar para casa. Porque tem uma senhora lá próxima, que ela cuida de aproximadamente, acho que uns 100 gatos, deve ser uns 200 cães, né? E pelas informações que eu tenho tido de pessoas que são ligadas a mim, que vão à casa dela, ela é como se fosse uma síndrome. Eu não posso afirmar isso, porque eu penso que seja, né? Porque, por exemplo, você tem algumas síndromes, de pessoas que gostam de guardar lixo em casa. Não é que eu esteja comparando os animais com lixo. Eu estou dizendo que existem pessoas que têm determinados comportamentos que não são normais nas pessoas e que precisam de um certo tratamento. Então, lá, segundo o que eu colhi das informações, ela não cuida, por exemplo, no aspecto do prenhamento desses animais, né? A cada dia nasce mais e você não consegue dormir. Eu fui na sexta-feira lá para a casa de Tupac, passei a sexta e o sábado,
E no domingo, no sábado, eu já não dormi lá. Porque é uma latomia dos animais em determinadas horas que ecoa por todo o bairro, né? Então é preciso que alguma medida seja tomada, né? Eu não sei se punitiva, até mesmo porque não se sabe onde se colocaria esses animais. Eu acho que é um problema, Olímpio, não só nosso aqui do município. Eu acho que nós enfrentamos esse problema em vários recantos do país. Mas eu agradeço o aporte que Vossa Excelência me concedeu. Para encerrar, eu quero dizer a Vossa Excelência que um dono de uma empresa de sã consciência, ele não fecharia uma empresa por querer fechá-la, não. Eu disse nessa mesma tribuna onde Vossa Senhoria fala, que foram fechadas 74 metalúrgicas no Brasil, agora nesse final do governo. 30 mil desempregados. Será que esses 74 empresários, dessas 74 metalúrgicas, eles fecharam essas metalúrgicas por querer, para desestabilizar um governo? Eu acho que há um certo equívoco, em parte, do discurso de Vossa Excelência. Depois, em relação ao dinheiro dos americanos, eu quero dizer a Vossa Excelência que as ações que os árabes estão impetrando na Bolsa de Nova York, porque foram ludibriados pelo governo Lula, com o dinheiro da Petrobras, é um desastre. É um desastre. Então, o Brasil não tem o que receber dos Estados Unidos. As indenizações que virão, estão por vir, já estão em curso, acabarão de quebrar a Petrobras. Muito obrigado e desculpe, presidente. Senhor presidente, eu peço somente a complacência, porque João fez um discurso à parte, né? Não fez uma parte, fez um discurso à parte. Mas João, só há uma forma, João, de resolver esse problema de acúmulo de animais em determinados cantos, em determinada residência da cidade. É a prefeitura fazer a sua obrigação, que não está fazendo, né? E eu queria chamar Vossa Excelência, que é um historiador, um entusiasta das coisas do Nordeste, para a gente convencer o prefeito Romero Rodrigues a fazer o santuário na cidade, na zona rural, para acolher esses jumentos e esses burros que estão sendo abandonados. Em Petrolina já tem. Santuário Padre Antônio Vieira. Imagina só, pegar 10 hectares dos 800 hectares lá do Aloysio Campos para fazer isso. Então, encerro pedindo aos colegas vereadores que me ajudem a resolver o problema de Dona Socorro de Souza. Para onde ela leva esses animais para não ser multada pela Coordenadoria do Meio Ambiente em R$ 1.600. Muito obrigado, senhor presidente. Uma palavra, o vereador Napoleão Maracajá, no grande expediente. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente Orlandino Farias, senhores vereadores, profissionais da imprensa, assessores, funcionários da Casa Félix Araújo, cidadãos aqui presentes, amigo Marcos, que nos dá a honra de estar aqui acompanhando os trabalhos hoje. Logo mais teremos uma discussão importante, já agradecendo ao pontual prefeito de Cabaceiras, Luiz Aires, que mesmo tendo tomado a decisão de não disputar a reeleição, mas não esqueceu o compromisso com o seu povo. Parabéns, Luiz. É de homens como você que a carcomida política brasileira precisa. Estamos prestes a assistir um grande golpe, agendado, arquitetado por aqueles que se embebeceram do poder, se alimentaram e desfrutaram das benécias do governo do PT, que foram muitas, incontáveis, em 10 minutos. Inclusive foram eles que trouxeram para as suas campanhas, muitas vezes, gravações do ex-presidente Lula para angariar votos. E agora, como os ratos pulam do porão, o navio começa a afogar-se, e os ratos começam a pular do porão. Nada nos assusta, porque eu tenho sempre dito,
Por exemplo, a posição do DEM, do Democrata, é conhecida, histórica, eles estão lá sempre foram a favor da burguesia, contra os trabalhadores, mas isso é histórico. Outros, peles de cordeiro, camaleões, o PMDB, com as suas riquíssimas e raríssimas exceções, é a expressão do que há de pior na política brasileira. Estamos na iminência de um golpe. Não um golpe, porque a Constituição brasileira é óbvio que prevê o impeachment. Aliás, a lei do impeachment é de 1950. O golpe não é esse. O golpe é que não há um único elemento concreto contra a presidente Dilma. Concreto. E a presidente Dilma será julgada por um Congresso que tem 313 deputados. Pelo menos, eu vou ser muito generoso, 70% é bandido, com histórico criminal. E o arroz salarial do PMDB, se for governo, não será uma surpresa. Há 3 meses atrás, o governo do PMDB, o programa do PMDB, disse quais as linhas que tomará em governando o país. Eu não poderia, vereador Ivan Cabral, deixar de fazer esse registro. Estou perplexo? Não. O PMDB é o partido que não surpreende a ninguém. E há, de fato, um grande acordo com o PSDB para, inclusive, a Operação Lava Jato ser cessada no dia seguinte de um governo de coalizão do PMDB e PSDB. Isso está muito claro. Penso eu que não combinaram com o povo e as reações populares são grandes, serão grandes, obviamente. Foi o vice-presidente Michel Temer que assinou as pedaladas. Certamente, no dia seguinte da sua posse, choverá pedidos de impeachment do presidente. Mas de tudo isso eu vejo, como diz o professor Mário Sérgio Cortella, de momentos graves. É preciso nascer momentos grávidos. E o povo brasileiro, do ponto de vista, prefeito Luiz Ares, do ponto de vista da política, do ponto de vista da educação política, o povo brasileiro está discutindo mais política. Isso é extremamente salutar. A consciência política de hoje não é pior do que a de ontem. Pelo contrário, é melhor. E as manifestações de fascistas, etc. e tal, não é que elas não existiam antes, é que elas não se manifestavam. Porque antes as pessoas tinham vergonha de dizer que era de direita, que eram fascistas. Agora eles não têm vergonha. Aliás, o deputado fascista Bolsonaro foi o mais eleito do estado do Rio de Janeiro. Então não há mais vergonha nisso. Se perdeu a vergonha, prefeito Luiz Ares. Se perdeu a vergonha de ter vergonha, amigo Marcos. Mas também repudiu o discurso da negação da política, da demonização da política. Isso não deu certo na Alemanha porque levou Hitler ao poder, não deu certo na Itália porque levou Mussolini ao poder. Nós precisamos tirar os ratos que existem na casa e não atear fogo na casa. A política é a casa da transformação da sociedade. Aliás, sem ela não há transformação da sociedade. Eu quero muito que essa lista da Odebrecht seja honestamente investigada. Dizem que tem gente do Ministério Público, do meio artístico, políticos então nem se fala. Nós precisamos, de fato, passar este país a limpo, não de forma seletiva, não com indignação seletiva. Concederei assim que concluir meu raciocínio. Não podemos ter julgamento seletivo, juiz seletivo, justiça seletiva, imprensa seletiva. A indignação tem que ser holística, ampla e completa. E todos aqueles que são bandidos, a exemplo de Michel Temer e tantos outros, tem que ir para a cadeia mesmo. Tem que ir para a cadeia. Só assim nós vamos passar este país a limpo. Antes de entrar na pauta, eu fiz essa introdução porque tem coisas que... E aí eu não sei ficar em cima do muro, porque a posição do muro é extremamente desconfortável, né? Porque você pode cair a qualquer momento. Nem sou camaleão, como a parte do PMDB, do PSDB, etc. e tal, e eu precisava fazer esse desabafo, porque, repito, não sou de ficar em cima do muro. O muro é estreito para mim, não me cabe. Eu espero ouvir o vereador João Dantas, mas eu quero voltar para a minha pauta de hoje. Senhor presidente, eu escuto em uma parte o vereador João Dantas. Saudar a Vossa Excelência, lembrando que logo mais será realizada uma audiência, uma sessão especial para tratar
da questão hídrica de Campina Grande, propositura de autoria do nobilíssimo vereador Ivan, que encontra-se na tribuna e que gentilmente me concede uma parte, né, o vosso discurso. Mas, querido Maracajá, Vossa Excelência conhece o nosso histórico, né? Eu venho de uma luta da extrema esquerda, né? Dos momentos mais graves da vida nacional, né? Vivi momentos que não desejaria para ninguém, né? E o que a minha situação atual de hoje, ela é mais de melancolia. Eu sinto uma melancolia profunda ao saber e ver que José Disseu está comendo uma quentinha numa carceragem da Polícia Federal, acusado e comprovadamente, pelo que foi apurado, por usar do seu prestígio para fazer todo tipo de corrupção, de triangulações imorais envolvendo recursos públicos, sobretudo dinheiro da Petrobras. Eu vejo uma Dilma Rousseff, ex-presidiária do sistema ditatorial, né, sendo deposta do mais alto cargo da República. Isso me deixa uma melancolia profunda. Saber que Zé Genuíno, né, um dos grandes baluartes da luta, vítima da ditadura, sobrevivente da guerrilha do Araguaia, foi preso, cumpriu pena, ainda está a cumprir pena, né? Você vê um Franklin Martins, né? Esses grandes ex-ídolos, né, meus, que participaram das quatro capturas, né, dos embaixadores, o embaixador Elbrick, o americano, o embaixador alemão, o embaixador japonês e o embaixador suíço, né, e que foram trocados, senão morriam no calabouço da ditadura. Hoje todos estão aí, né, acusados, muitos deles já condenados, e nós estamos aí às vésperas de um impeachment, que, como bem Vossa Excelência disse, é constitucional. Essa tese do golpe é falsa, é falsa. O que eu não posso admitir, e aumenta mais a minha melancolia, é que uma figura como Bolsonaro, né, surja dos meios, dos escombros de um país, de uma nação que teve tudo, né, para alcançar o seu desiderato no campo social, no campo dos avanços democráticos, do político, né, do crescimento econômico de um país, né, que foi recebido, né, pelo grupo lulista, dilmista, petista, né, equilibrado, né, em suas contas, uma economia que era a 8ª do mundo. Houve alguns momentos que o Brasil estava sendo um dos países melhor avaliados no campo do desenvolvimento econômico. Mas está aí, você acessa aí redes sociais, uma juventude, né, pessoal, né, que não poderia estar dentro de um aeroporto aplaudindo um Bolsonaro da vida. Mas esse Bolsonaro, ele surgiu exatamente, Maracajá, por esse ato que foi aberto, essa fenda que o PT, Lula e Dilma abriram. Então, Vossa Excelência lembrou Adolf Hitler? Adolf Hitler surgiu na Alemanha de um momento de caos econômico, moral, social. Na Alemanha, para se comprar 1 quilo de alimento, você teria que levar uma carroça carregada de marco alemão para comprar 1 quilo de alimento. Então, o PT, além de quebrar o Brasil, esfolar a economia brasileira, né, ainda está criando demônios, né, das cinzas, João, dos escombros deixados pelo governo Lula, dilmista, petista. Infelizmente, eu tenho que me posicionar dessa forma. Sou favorável a que quem tiver rabo de palha, que pague. Quem for pego pelo rabo, que pague. Nós precisamos de um país moralizado. Nós não podemos continuar desmoralizados, né, fora do país. Né? Eu vou deixar, Excelência, eu vou deixar. Vossa Excelência ainda será presidente dessa casa, inclusive com o meu voto.
Mas Vossa Excelência está muito linha dura, né? Eu agradeço a Maracajá, agradecendo penhoradamente pela atenção que Vossa Excelência me emprestou os ouvidos. No momento, eu gosto muito dos vossos discursos, quando Vossa Excelência trata do eixo dos problemas políticos e nacionais, dos problemas macros. Eu acho que Vossa Excelência se coloca muito bem nesses problemas de eixo, esses problemas da verticalização dos problemas. O meu abraço e, novamente, os meus respeitos e a minha admiração a Vossa Excelência. Obrigado, vereador João Dantas. Eu vou encerrar em respeito aos convidados. Só um segundo, só para parabenizar, porque é uma obra-prima de João Dantas. Se não fosse tão seletivo, né? Você vê, ele cita alguns políticos do PMDB, do PT, e esquece o presidente do Senado, que é do PMDB, não é? Processado, ainda não processado, mas publicamente um homem que passou já renunciou por corrupção. Esquece o outro, o Cunha. Então só existe, a bagaceira é só do PT. Parabéns, João, você realmente é muito seletivo. E Obrigado. ainda se diz que era de esquerda, paciência. Obrigado, vereador Ivan Batista. Eu gostaria de falar um pouco obviamente que na abertura da sessão especial, nós vamos dizer a importância da sessão de hoje, da discussão da qualidade da água da Sul de Boqueirão. Eu fui pessoalmente à CAGEPA e pedi para que a CAGEPA trouxesse os testes sobre a qualidade da água, mas, enfim, eu voltando para esta pauta de agora, eu vejo com muita preocupação, vereador João Dantas, mas muita preocupação mesmo. Não há como negar, dentro do campo da análise honesta, os avanços que nós tivemos, né? E alguns, inclusive, tiveram origem lá no governo do PSDB, que foram melhorados, aperfeiçoados e ampliados. Isso, não há como contestar isso. Não há como contestar também que o governo cometeu erros, né, principalmente ao sinalizar com aquilo que não poderia cumprir durante a eleição. Esses são erros. Agora, não é legítimo se tirar um prefeito, um governador, um presidente da República por impopularidade. Imagine se a moda pega. Imagine se a moda pega. Vamos tirar prefeitos. Nós tiraríamos hoje 95% dos prefeitos, Luiz. Tu és prefeito, sabe disso, da dificuldade, né, da popularidade dos prefeitos. Nós tiraríamos do cargo, por impopularidade, 95% dos prefeitos do Brasil, certamente 95% dos governadores. Eu acho que esse é o momento que exigem dos homens e mulheres de bem o bom senso, a responsabilidade, né? Alguém fala da OAB, não, a OAB está onde esteve, a OAB apoiou o golpe de 64. Né? O PMDB, se estiver no governo, está onde sempre esteve. E se sair do governo em momentos difíceis, está onde sempre esteve. Né? E eu penso que o PMDB, e aí eu, de novo, resisto às riquíssimas e raríssimas exceções. Citem dois extremos, posso citar o vereador Olímpio Oliveira, aqui na Câmara de Campina Grande, citar o senador Roberto Requião, né, para citar dois extremos de quadros que merecem respeito. Né? Mas os caciques do PMDB, os quatro que eu citei, eles estão embebecidos de crimes e corrupção, e são esses senhores que darão as ordens, que ditarão os rumos que nós vamos tomar. Imagine a classe trabalhadora sobre aquilo que eles chamam de colocar o país nos trilhos. Colocar o país nos trilhos é mais arroxo salarial, é mais arroxo fiscal, é mais lucro para os grandes bancos, para os grandes latifúndios, é mais Bolsa BNDES e menos Bolsa Família. Né? Eu tenho um lado, eu estou a favor do Bolsa Família, compreendendo que ele deve ser melhorado. Sou a favor do ProUni, de todos os programas de assistência social. Porque lá no meu Cariri, Luiz bem sabe disso, houve um tempo que as pessoas tinham que comer chique-chique assado. Houve um tempo que as pessoas saqueavam o supermercado nas grandes secas.
E esse tempo, esses são tempos idos e não mais vividos. É preciso ter honestidade para assegurar os avanços sociais e coragem, não coragem seletiva, coragem contemplativa para condenar os bandidos que corroem as finanças desse país. Muito obrigado a todos. E não tem outra sessão? Não havendo quórum para a leitura de requerimento, encerra a presente sessão, convidando os senhores vereadores para uma sessão especial daqui a 5 minutos. Tu que vai...